Quero compartilhar com você Lucas 5:33. Você pode abrir na sua Bíblia de papel ou seu celular. Quero te agradecer por você ter dedicado esse tempo de estar aqui com a gente. E eu creio que o Pai vai falar muito com você, amém? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova. E o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odre novo, e ambos se conservam. Ninguém tenha bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Então foi essa palavra que Deus me deu, e aí eu recebi a palavra e falei, alguma coisa Deus vai falando, né, sobre a palavra. E hoje eu mandei para vocês essa palavra, e uma pessoa da igreja falou comigo que Deus também tem falado com ela sobre essa palavra. Eu falei, e eu também já estou uns 4 dias com essa palavra. E uma das coisas que me chama a atenção nessa palavra é o que acontece aqui, por que Jesus fala essa parábola, né? Por que Jesus está falando ali, nesse momento, sobre vinho novo, sobre vestes novas. E é interessante você perceber que a pergunta veio dos fariseus. A pergunta veio daqueles que seguiam a religião, daqueles que jejuavam, daqueles que seguiam as regras, que viviam debaixo da religião, estavam de frente para Jesus, mas não reconheciam o Messias. Então eles perguntam, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou, mas como? Por que eles precisam jejuar se eu estou aqui ainda, né? Jesus libera uma palavra aqui. Você não pode, né, as costureiras de plantão podem me dizer isso, você não pode pegar um remendo novo e colocar no velho, e nem o velho no novo. Por quê? Porque se você remendar, vai esgarçar, vai rasgar, né? Então vai estragar toda a sua costura, vai estragar o seu projeto. Tanto o vinho novo não pode estar em odre velho, porque o vinho novo ele passa por um processo de fermentação. Eu nunca vi assim, de pegar na mão. Mas se você procurar no Google, você vai ver que ele é tipo um tecido, né? Ele tem uma tampa e ali você coloca o vinho e fecha. E ali ele passa a fermentação, vai tendo aquele processo de explodir. E se ele estiver velho, ele faz o quê? Ele rasga e o vinho novo vai embora. Então, você não pode receber o novo de Deus se você não estiver novo. Se você não estiver preparado para receber o novo. Você não pode receber a revelação de Jesus se você não estiver pronto para essa revelação. E Jesus estava falando aqui para os fariseus isso. Por enquanto eu estou aqui, mas você precisa receber uma nova mentalidade para você acreditar que eu sou o Messias e que vem algo novo. O que vem algo novo? Jesus é algo novo. Jesus é a nova aliança, amém? Quantos creem nisso? Mas nós ainda não entendemos. Por quê? Porque precisa haver uma mudança de mentalidade. A gente precisa mudar os nossos odres. Como que acontece esse processo, Isa? Como que eu posso virar novo se eu já estou velho? Né? Aí vai lá Nicodemos perguntar para Jesus como é que vai nascer de novo. É um nascimento espiritual. Fala para o irmão do teu lado, fala assim, é um nascimento que não é pelo corpo, mas é pelo Espírito. E você não pode nascer no Espírito se você não conhecer Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus veio revelar o Pai. Se você não vai ao Pai, você também não recebe o Espírito Santo. Preste atenção. Jesus, ele disse que ele precisava ir para que ele pudesse enviar o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Se você não passar pelos 3, você não vai conseguir receber essa mudança de mentalidade. Você não vai conseguir viver uma nova unção. Você não vai conseguir viver revelação. Muito interessante que eu estava aqui no louvor, e não sei se vocês já perceberam que o nosso M é um 3 deitado. Não é? Vocês já tinham percebido isso? Eu também não. Mas na hora do louvor, Deus vai falando, né? Então eu estava aqui no louvor e o M mudava de lugar. Vocês viram que ele foi mudando de lugar? Alguém percebeu? Percebeu? Aí eu vim aqui arrumar para ele.
Daqui a pouco eu voltava, estava ele de novo. Aí teve uma hora que ele estava assim na minha frente, assim, aí eu vi o 3. E o Espírito Santo falou, continua falando a mensagem da Trindade. Amém, amém. Nós só vamos ser um se a gente conhecer a Trindade. Eles são 3 em 1. Eles são 3 em 1. Mas para a gente receber essa revelação, a gente precisa estar sem nada. A gente precisa crer, a gente precisa ser odre novo. A gente precisa entrar nesse processo. Então, Deus não desperdiça nada. Ele é um bom mordomo. Ele não vai te dar nada novo se você não estiver pronto, porque vai ser desperdiçado. Então, o que acontece? E que eu quero falar hoje para você. Deus está fazendo algo na igreja de Cristo, né? Não estou falando só a nossa igreja. Mas Deus está vindo com saúde sobre a igreja. Deus está vindo com saúde para o seu corpo, está vindo com saúde para a sua alma e vindo com saúde para o seu espírito. Mas você precisa entender que existe um processo de purificação. Quem gosta de lavar roupa aí? Gente, Gente, minha avózinha, tadinha, vovó adora lavar roupa, mas ela não está conseguindo mais lavar. Então, eu já não compro roupa branca, é tudo preto. Porque minha avó me ensinou que a roupa branca tem que quê? Lavar na mão e botar para? Quarar. Só que como é que faz isso? No sol. É no processo. Ela ia lá, botava no sol de manhã, aí ela trocava a roupa, né? Troca a água e muda a roupa. E deixa no sol. Gente, fica branco que nem esses produtos que a gente imagina deixa branco. Mas tem um processo. E eu nunca tive paciência para ficar esperando aquele processo de ter que ir lá trocar a água e mudar a roupa e botar água e sabão. Bota na máquina que está resolvido. Né? E às vezes não tem como fugir de processo na nossa vida. Não tem como fugir do processo da purificação. Infelizmente, a gente tem escutado um evangelho que não é a real. Né? A gente vê processo o tempo inteiro. Paulo nos ensina isso, para a gente trabalhar na nossa salvação. E a gente vai ver um pouco sobre isso. Então, existe um processo de limpeza e existe um processo também de fermentação. E esse processo de unção é um processo de busca da presença. Fala para o seu irmão, busca a presença. Isaac falou que a gente vai começar a pregar sobre o evangelho raiz, né? Que não existe mais. Ninguém ora, ninguém lê a palavra, ninguém cura, ninguém faz nada. Só vem na igreja para bater ponto. Deixa eu falar uma coisa para você. Igreja não é para bater ponto e nem para... não é shopping center. Até porque aqui não é, né? Você veio aqui para buscar a presença e você precisa sair daqui diferente do que você entrou. Mas existe algo que só você pode fazer, que é se lavar. É vir até a presença. O sangue de Jesus te lava, o sangue de Jesus te purifica, mas você precisa vir até Ele. Você precisa buscar. Existe algo que precisa sair de você. E tem algumas questões que eu quero falar sobre essa noite, que trabalha para que você não consiga ser purificado, para que você não consiga receber revelação. Esse processo, Satanás, ele tenta nos impedir. Ele está sempre querendo botar a gente no lugar de apatia, ele está sempre tentando colocar a gente no lugar de vítima, está sempre tentando prender a gente no mesmo lugar. Porque se ele conseguir fazer a gente ficar no mesmo lugar, ele evita que o reino avance. Não é verdade? Se você avança, o reino avança com você. Olha para o seu lado e vê a cadeirinha que está vazia. Podia ter mais gente aí. Se você avança, o reino avança. Mas Satanás trabalha na sua mente, trabalha com os seus relacionamentos, trabalha no seu espírito para te aprisionar. Mas isso, que diferença tem? Tem muita diferença. Tem gente dentro da igreja que está cativo ainda. Tem gente ainda com cativeiro na sua mente. E tem outras pessoas que ainda estão em prisão. Né? A Dana, que é a fundadora do Sozo Betel, ela fala que os princípios do Sozo de libertação é perdão. Muitas pessoas ainda estão presas porque elas não abriram a porta através do perdão.
Às vezes você precisa liberar perdão para você mesmo. Você já liberou perdão para você? Você já liberou perdão para aqueles que te feriram? E você continua preso. Você continua cativo. Cativeiro é quando você ainda acredita nas mentiras de Satanás. Você ainda está preso e você não tem a verdade para te libertar. E a verdade vem como, gente? Vamos lá, gente. Quem está lendo a palavra de Deus? Ouvir a palavra. Você precisa ouvir a palavra, você precisa ler a palavra. Você precisa se dedicar ao estudo da palavra, porque ela vai te lavar. Ela vai te lavar, ela vai te libertar, ela vai trazer fé. Então, o propósito de Satanás é o quê? Te fazer parar. Por quê? Nós não estávamos falando da Trindade? A Trindade é uma família. E o Pai quer nos envolver nos planos dele. O Pai quer nos envolver nos negócios da família. Todo pai quer que o filho, assuma os seus negócios. Eu gostaria muito de deixar algo para os meus filhos. Eu trabalho para que eu deixe algo, um legado para os meus filhos. E o pai já deixou o legado dele. Jesus é o nosso legado. Jesus é o nosso modelo. Só que Satanás trabalha para quê? Para que a gente não tenha identidade. Porque ele é o primeiro órfão. Ele é aquele que quer fazer você acreditar que você é órfão. Porque se você acreditar que você é órfão, você vai começar a criar raízes. São raízes que produzem algo na sua vida. E produz frutos. Então nós precisamos ir na raiz. A gente precisa arrancar o propósito de Satanás e as mentiras dele que tem colocado no seu coração. E uma das mentiras dele é de que você não tem um pai. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Mesmo que sua mãe e seu pai te abandonem, ele não te abandona. Jesus veio para trazer a revelação do Pai. E nós ainda não acreditamos nisso. Ainda estamos cativos. Precisamos quebrar as cadeias. Deixa eu te falar uma frase muito interessante do Bill Johnson. Na falta do pai, os irmãos lutam por controle. Vou falar de novo. Vocês estão comigo, gente? Gosto de gente assim, com sangue, hein? Já vou falando. Na falta de um pai, os irmãos lutam por controle. Tá faltando pai? Tá? Hã? Quem acha que está faltando pai? O pai nunca faltou. Mas falta na terra. E a gente transfere para o pai. Por isso, muitas pessoas dentro da igreja estão feridas. Por isso que as pessoas vêm feridas de outras igrejas. Porque tem um irmão mais velho que quer tapar, quer botar o outro irmão dentro do pote e tampar ainda prender. Porque o irmão não pode crescer mais que você. Você não pode empoderar porque você tem medo. Porque você não sabe o que é ser amado. Porque você não tem um pai. Então você fere. Toda pessoa que é ferida, ela vai usar ferramentas para ferir. Infelizmente. Mas Deus está vindo lavar a igreja, amém? Deus está vindo lavar você essa noite. Lavar seus pensamentos, lavar seu coração. E nós precisamos entender que nós temos um pai. Então o controle vai cair dentro da igreja. Vai cair esse negócio de manipulação. Vai cair esse negócio de puxar o tapete do outro. De competição, de inveja, de ciúme. Dentro da casa de Deus. Às vezes você esquece do irmão que estava do teu lado na igreja. Nem pergunta por ele. Ah, não sei. Aí vem o irmão pedir oração, você fala, irmão, tá bom, bate nas costas e vai embora. A indiferença começa na falta do pai, na falta de paternidade. Nessa passagem do vinho novo, vemos Jesus revelando isso. Os fariseus vieram até ele para apontar, para criticar os discípulos. Mas esses aí não estão fazendo nada não, hein, Jesus? Não estão orando, não estão jejuando, não estão isso, não estão aquilo. Vê se não é parecido com o que a gente ouve por aí. Tem gente que gosta de vir falar do outro. Sabe para quê? Para tirar o dele fora. Não é verdade? Porque se você vem na frente falar do outro, ninguém precisa falar do teu, né? Então vieram os fariseus falar para Jesus. O que Jesus responde? Olha só, não é bem assim o negócio. Você precisa ser novo para receber o novo. Você precisa estar novo para receber revelação. Um dos maiores ataques ao avivamento é um tal, não sei se vocês já ouviram, um tal de espírito órfão. Mas Isa, como assim espírito órfão? Eu sou filha de Deus. Se você acreditar que você é filho de Deus, amém. Então viva como filho de Deus.
Viva como aquele que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Aquele que não tem limites. O Pai não tem limites para você. No céu não há falta. E tem gente vivendo como se o céu assim fosse assim, tudo assim, contadinho. Deixa eu pegar o meu primeiro. Não está certo. Isso é espírito de orfandade. A Dauna falou sobre isso lá nesse evento. Foi maravilhoso que ela compartilhou. E esse espírito, ele começa a te aprisionar. E ele começa a criar raízes. Ele começa a trazer pensamentos que não vêm de Deus na sua vida. Somente um confronto diante da glória de Deus. Um confronto que te leva a Jesus. Não é um confronto para te matar. Não é um confronto para te ferir. Mas muitas vezes a gente precisa de um confronto com a presença para a gente poder ser lavado, para a gente poder entender que a gente precisa mudar a nossa mentalidade. O espírito órfão, ele te faz acreditar que nunca será o suficiente, que você não tem o suficiente e que o outro também não tem o suficiente para te dar, que você não merece e que o outro também não merece. Se você não merece, o outro também não merece. Não foi assim na parábola do filho pródigo? O irmão foi embora, fez tudo o que tinha que fazer. Ele volta, o pai recebe ele com uma festa. O irmão mais velho fala o quê? Pai, peraí. Eu nunca saí, nunca fiz nada. Nenhuma festa você me deu. Quantas vezes a gente fala isso para Deus? Poxa, Deus, aí o outro irmão está com um carro aí, o irmão está com não sei o quê e eu estou aqui. Mas é o mesmo pai. Você não acessa porque você não acredita. Você não acessa porque você não se move. E é bem assim, aí você vai dizer para mim assim, Isa, não é bem assim? Aí você vai entrar no lugar de vítima, que é assim, a vida fez assim comigo, foi assim essa história, aconteceu. Isso é vitimismo. Jesus veio morrer na cruz para tirar de você esse poder do inferno que é o tal da vítima. Você está me entendendo? Vocês estão comigo? Então, dentro da casa de Deus, você está parado, você está em cativeiro. Mas Jesus veio para te libertar. Só que você precisa declarar com a sua boca que você não vai viver mais de cativeiro. E alguns pecados você precisa deixar. E alguns processos você precisa viver. Existem mentiras que precisam ser quebradas para que a verdade do Pai prevaleça. Eu quero ler com você em Marcos 8:32. Diz assim: Jesus e seus discípulos visitaram as cidades ao redor de Cesaré de Filipe. Enquanto caminhava, ele perguntou: o que o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns pensam que é João Batista, outros pensam que é Elias, outros pensam que você é profeta. E ele insistiu: e vocês? O que vocês pensam que eu sou? Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias. Aleluia. Jesus pediu que guardasse segredo, que não dissesse nada a ninguém. Em seguida, resolveu explicar algumas coisas. É necessário que o Filho do Homem seja maltratado, levado a julgamento e declarado culpado pelos líderes do povo, sacerdotes e líderes religiosos, que sejam mortos e 3 dias depois ressuscite. Ele falava de modo simples e claro para que todos entendessem. Pedro, pega essa aí, tá, gente? Pedro. Porém, protestou. Pedro, que acabou de falar que Jesus era Cristo, amém? Pedro protestou, segurando-lhe o braço, vendo que os discípulos hesitavam em aceitar os fatos. Jesus repreendeu Pedro e disse: Pedro, sai do meu caminho. Fora, Satanás, você não tem ideia de como Deus trabalha. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Se seu líder... Preste atenção, hein, gente. É forte, igreja. Se seu líder chega para você hoje e fala assim: sai de perto de mim, Satanás, você nunca mais pisa aqui. Você nunca mais vai pisar aqui, né não? Recebe uma dessa aí, recebe uma trauladada dessa. Em alguns momentos, nós precisamos de um confronto, mas é um confronto em amor. Porque Jesus estava dizendo para Pedro assim: Pedro, não é bem assim. Não é pelas coisas terrenas. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue. A nossa guerra é nas regiões celestes. E outra coisa, ninguém vai tirar minha vida, Pedro. Eu a entrego, eu decidi entregar. Não é essa guerra que eu quero que você trabalhe.
Em alguns momentos na nossa vida, nós precisamos ser confrontados. Precisamos ser confrontados na nossa intenção. Intenção é tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz. Se você precisa ser cobrado para estar aqui, já está errado. Se você precisa ser cobrado para trazer alguém, já está errado. Se você precisa ser cobrado para ler a Bíblia, está errado. Se você precisa ser cobrado para orar, está errado. Porque se você é filho de Deus, você anda com o papai. Pode olhar. Eu acho tão bonitinha as crianças menorzinhas. Maria Fernanda, já viu ela atrás do Pedro aqui? Ela fica até dela. A gente vai falar com ela. Maria, tudo bom? Ela fala assim, papai. Já viram? O filho está sempre perto do pai. O filho quer fazer com o pai. O filho quer ouvir o que o pai está falando. Mas até esse momento, Pedro ainda não era convertido. Ainda não era odre novo. E não podia receber a revelação de quem era Jesus. Diz, olha o que você está falando. Vamos ver como Jesus depois vai dizer para ele. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. Mas você ainda vai entender o propósito da sua vida. Você ainda vai entender para que você foi chamado. Vira para o irmão do teu lado e fala assim, não se preocupe com a peneira. Porque você vai entender o seu propósito. Você vai ficar claro para você. Eu quero ler com você outra história. Mateus 15, 28, 32 diz assim. É outra história, tá, gente? Eu quero trazer para você ver os confrontos, como é que são. Dali Jesus viajou para Tiro e Sidom. Mal chegaram e uma mulher cananeia desceu a colina e suplicou. Misericórdia, mestre, filho de Davi. Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Guarda isso aí. Afligida por um espírito maligno. Jesus a ignorou. Simplesmente a mulher gritou e ele olhou para ela e continuou andando. Algumas pessoas falam que Isaac é meio metido, que às vezes está focado, ele passa, né? E não vê. Mas Jesus fez de propósito. Ele não quis responder ela. Se teu líder virar as costas para você e seguir, o que você vai fazer? Minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Então Jesus a ignora. Mas os discípulos reclamaram. Mestre, pelo amor de Deus, faz alguma coisa, que eu não aguento mais ela gritando aqui no meu ouvido. Atende-a, por favor. Ela vai nos deixar maluco. Eu fico imaginando essa cena aqui. Eu estou começando a gritar, gente. Calma que eu vou me tranquilizar. Eu fico imaginando essa cena. A mulher gritando desesperada. E Jesus nem aí. Vocês já viram criança fazendo pirraça na rua? Que pai às vezes finge que não está vendo. E você fica olhando assim, meu Deus, esse pai não vai fazer nada? Quantos já viram? Vocês estão aí, gente? Essa mulher estava fazendo o maior escândalo. E Jesus não estava fazendo nada. Como assim? Jesus não estava fazendo nada com essa mulher. Os discípulos dizem, Jesus, ela vai me deixar maluco. Jesus continuou ignorando. De novo. Dizendo, estou ocupado. Tipo, fica quietinho aí, tá? Estou ocupada aqui. Estou ocupada agora com as ovelhas perdidas de Israel. Em outra versão, diz que Jesus falou assim, olha, eu não vim para você. Toma essa aí, né? Eu não vim para você. Como é que faz isso? Como é que recebe isso, gente? Imagina você, desesperado com o médico dos médicos, Jesus, que estava fazendo milagre, ele simplesmente te ignora. A mulher ajoelhou-se diante dele, novamente ela implora. Mestre, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dá-lo aos cães. Ela foi rápida. Então ela disse, mestre, mas os cães não comem das migalhas que caem da mesa do dono? Até eles comem da mesa, do que cai da mesa. O que aconteceu aqui, gente? A mulher chegou no nível de humilhação que ela chegou e falou assim, Jesus, o que você me der? O que vier, está no lucro. Então Jesus conversa com ela. Ah, mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Vocês não ficam assim, com um monte de coisa na cabeça pensando nessa história? Quantos ficam aí com esse monte de coisa assim? Eu também fico. Eu pedi o Espírito Santo para me falar.
Se essa mulher não fosse confrontada, provavelmente essa situação que a filha dela vivia ficaria muito pior. Porque a Bíblia diz que quando o diabo, um demônio é expulso, ele fica ao nosso redor. Ele fica ao nosso derredor. E ele volta com 7 se a casa estiver vazia. Você tem noção do que é estar cativo espiritualmente? Em que em alguns momentos o Espírito Santo precisa te confrontar o espírito que está sobre você. O espírito está te colocando cativo para que você seja liberto. Se essa mulher não passasse por um confronto, provavelmente eu acho que essa mulher era meio narcisista, tinha algum problema de orgulho, que ela precisava se humilhar. Porque até o ponto dela dizer para Jesus que o que ele fizesse estava certo, Jesus não conversou com ela. Mas sabe o que acontece aqui? Jesus destrona um demônio na vida dessa mulher. E essa mulher pode ser liberta. Mas às vezes a gente quer fugir do confronto. Às vezes a gente quer tudo assim mais agradável. A gente quer as coisas de outro jeito. A gente não quer fazer processo. E às vezes Satanás ele começa a nos aprisionar, assim como essa mulher estava presa. A filha dela estava cruelmente. A Bíblia diz, a minha filha está cruelmente afligida por espírito maligno. E nessa época a gente entende que quando a pessoa chega nesse nível, a pessoa já estava surtada, já estava no desespero. Então ela começa a passar por esse processo de libertação. E é aí que eu quero falar com você essa noite. Esse processo de limpeza do odre é um processo de libertação. Isa, mas eu não preciso ser liberto. Ok, mas algumas mentiras você precisa deixar essa noite. Você precisa sair de algum lugar em que você está, que está te paralisando. Você precisa receber a libertação que vem do Senhor na sua vida hoje. Assim como Pedro foi confrontado para ser curado, a gente precisa também. O confronto é para te curar e te libertar. O que vai te libertar é a sua rendição. É o quanto você se humilha. Uma vez eu escutei Randy Clark falando que o rio desce onde o leito é mais baixo. Você já viu o leito de rio? A água subir? Não sobe, né? A água desce. Então a gente precisa estar prostrado. A gente precisa se humilhar. Mas olha que coisa linda. A gente se humilha para viver a vida de Cristo. Nós vamos entender isso mais à frente. Mas primeiro eu quero falar com você sobre esse confronto. 2 questões que eu falei sobre vitimismo e sobre o narcisismo. Nós estamos vivendo hoje a era mais difícil emocionalmente. A maioria das pessoas que a gente conhece tem problemas emocionais. Estão vivendo opressão, não tem inteligência emocional para nada. Eu não sei se você percebe, às vezes as pessoas estão tão nervosas que você quer responder uma pergunta, ela já acha que você está brigando, né? Você vai no mercado, você vai fazer um atendimento. Quem trabalha então em... Como é que é o nome daquele negócio? Telemarketing? Passa um sufoco, né? Porque houve coisas que não tem nem noção do que está acontecendo. Então, as pessoas estão feridas, as pessoas estão sendo narcisistas demais. Porque o sistema faz a gente ser assim. O sistema faz a gente inflar o nosso ego. A gente quer like, a gente quer visão, a gente quer aparecer, a gente quer que o outro nos perceba, porque existe uma falta muito grande. Existe algo que só Deus pode suprir. Tem coisas que natural resolve, mas tem coisas que só no espiritual. E nós precisamos passar por esse confronto. Você não pode sair por aí colocando a culpa nos outros. Você não pode sair por aí colocando a culpa nas circunstâncias. Porque isso é vitimismo. Vitimismo é você se proteger. Não quero responsabilidade. Não quero responsabilidade com a minha escolha. E aí você não chega na hora, você quer dar desculpa que foi não sei o quê, que foi não sei o que lá, e você não quer assumir que você não se planejou. E aí acontece alguma questão na sua família e você fala, não, foi o outro. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada lá em casa. As crianças já nascem com isso, né, gente? Vai perguntar para eles quem fez, para ver se eles respondem. Quem fez isso aqui? Não sei. O Benjamin, eu antes de viajar arrumei a cômoda dele, né? E eu tenho mania de arrumar as camisas assim dobradinhas, né? E ele foi e pegou a blusa de baixo e bagunçou tudo. Aí hoje eu fui guardar a roupa, falei, Benjamin, vem aqui. Aí ele veio, o que foi, mãe? Olha essa gaveta aqui. Aí ele, aquele jeito dele, né? O que foi, mãe?
falei, quem bagunçou isso aqui? Ele, não sei. Eu falei, Benjamin, primeiro, a Dácia nem entra no seu quarto. Segundo, eu não estava aqui. Camila que não foi. Aí ele começou a chorar, gente, chorar. Ele começou a chorar. Você não acredita em mim? Eu falei, ué, Benjamin, agora suas blusas têm vida, elas, né, andam sozinhas. Aí ele ficou olhando pra mim, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, não vai ter como me enganar. E a gente cresce aprendendo a disfarçar. A gente tenta dar jeito nas coisas. E com Deus não tem jeito. Com as coisas espirituais não tem jeito. E a gente quer culpar o outro. Faltou pouco ele culpar Isaac, fazer bagunça nas coisas dele. Então não tem mimimi. Vitimismo é cheio de mimimi. Não me toque. E às vezes você precisa se expor para ser tratado. Você precisa se expor, você precisa enfrentar, você precisa ser vulnerável para você ser tratado, para você ser lavado. Amém? Gente, eu não quero trazer um peso para você, eu quero te libertar essa noite. Eu quero que essa igreja seja uma igreja saudável. Mas você precisa ter um confronto, você precisa entender que você é ser humano. Quando eu recebi esse confronto essa semana, eu parei assim umas 2 horas com Deus e falei, Deus, me mostra onde eu estou errando. Porque às vezes a gente não quer saber que a gente erra. A gente não quer entrar em contato com esse sentimento de erro. Porque a gente não aprendeu a fracassar, a gente não aprendeu a errar. A correção do pai é uma correção amorosa. O confronto do pai é em amor. Ele confrontou essa mulher para ela ser liberta. Não foi para fazer mal a ela. Não foi para deixá-la sem resposta. Mas foi para destronar o inferno que estava sobre a vida dela. Então, o vitimismo, ele vive autopiedade, procrastinação com as coisas, principalmente com as coisas de Deus. Isso é terrível. Porque para o seu trabalho você faz as coisas direito. Porque para a sua família você faz as coisas direito. Mas para Deus é o mais ou menos. Deus não aceita essas coisas. Apatia. O vitimismo quer te colocar nesse lugar de apatia. Satanás quer tirar toda a força que você tem pelo sangue de Jesus está sobre você. Se ele te fazer acreditar que não está, ele está ganhando. Mas ele vai perder essa noite, amém? Esse espírito de apatia vai sair do teu lugar. Você precisa se movimentar. Você precisa sair desse lugar de vítima. Outra questão, né, do coração órfão, do espírito órfão, é o egocentrismo, é o narcisismo. Você tem sempre que ser o melhor. Você tem que espizinhar o outro, porque você tem que sobressair. Você tem que achar o problema em algum lugar para tirar o seu. Outra questão do narcisismo é ser independente. Eu não preciso de ninguém. Vira para a pessoa do teu lado e fala, eu preciso de você. Porque você é ser humano. O ser humano foi criado. Todo o nosso sistema foi criado para se relacionar. Existe um processo lindo do sistema límbico. As nossas emoções nos ajudam a aprender, as nossas emoções nos ajudam a se comunicar. O ser humano é o único ser que tem esse poder de se comunicar, de sentir algo no abraço, de liberar hormônio num abraço. Sabia que você libera hormônios quando você abraça alguém com amor, com carinho? Por isso que é bom abraçar. Eu já abracei muito Camila, né, Camila? Esses dias. O carinho libera hormônios de cura, que vai trazer algo no seu sistema, vai trazer o bem-estar. Nasci assim, vou morrer assim, é orgulhoso, exige honra. Esse coração de narcisismo, ele quer honra, porque ele tem tanto problema de falta, que ele precisa que o outro honre. Mas isso está errado, porque quando a gente é filho, a gente não espera a honra. Olha que coisa mais linda. Independente do que façam com você, a sua reação precisa ser honra. Você não precisa que o outro te honre, você precisa dar honra. Não adianta querer honra, isso é manipulação. Você querer honra, você querer palavras bonitas, você forçar os outros a fazer coisa para você, isso é manipulação. Apontar o erro para o outro, sempre acha que as pessoas não dão lugar suficiente para ele. Porque, não, olha só, sabe aquela pessoa que vem com currículo? Chega para você já com o currículo. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Valeu.
A gente está aqui para amar, para abraçar um ao outro, independente da sua raça, da sua cor, do seu diploma, da onde você esteja vindo. Nós estamos aqui para amar, para abraçar, para acolher. Essa pessoa, ela humilha as pessoas. Ela não consegue reconhecer a vitória do outro. Eu quero falar uma coisa para você. Uma das coisas que eu aprendi lá com Bill Johnson. Nós não queremos uma igreja grande. Declare isso comigo. Não queremos uma igreja grande. Nós queremos pessoas grandes. Porque se tivermos pessoas grandes, nós levaremos o reino. Você entende isso? Eu não quero uma igreja inchada. Eu quero uma igreja saudável. Eu quero uma igreja que você faz para o outro. Você exalta o outro. Você dá para o outro primeiro. Você se dedica às coisas de Deus. Você vê uma coisa faltando na casa de Deus, você quer suprir, porque você faz para o seu pai. Tem muita gente fazendo para o homem, por isso que se decepciona. Por isso que tem ferida. Sabe por quê, querido? O homem é falho. O homem, infelizmente, vai falhar com você. Eu vou falhar com você. Se já não falei, me perdoe. Não tem problema de pedir perdão. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu estou sendo transformada. Eu não sou perfeita. Mas muitas pessoas colocam expectativa no homem. Ah, porque você não me procura? Ah, por causa daquilo outro? Ah, por causa daquilo... Querido, olha para Jesus. Por que você está aqui nesse lugar? Faz essa pergunta para você mesmo agora. Por que você está aqui? Se você está aqui por causa de mim, infelizmente você está errado. Você tem que estar aqui porque Deus te chamou. Você tem que estar aqui porque você entende o que Deus está fazendo. E aí você vai ser curado. E aí você vai fazer com toda a força. A verdade é que você está assentado à direita de Deus Pai. Mas Satanás quer fazer você acreditar que você não é nada. Porque se ele fizer acreditar que você não é nada, você também vai fazer isso com outros. Abre comigo Efésios 2, a partir do versículo 1. Não faz muito tempo, vocês estavam atolados naquela vida, na velha vida, podre de pecado. Haviam permitido que o mundo, que não sabe nada a respeito da vida, dissesse a vocês como viver. Enchiam os pulmões com a fumaça da incredulidade e exalavam desobediência. Todos nós já nos comportamos assim, todos. Fazendo o que queríamos, a nossa própria vontade, estávamos todos no mesmo barco. Graças a Deus, Ele não perdeu a paciência e nem nos exterminou. Graças a Deus, né, gente? Em vez disso, com sua imensa misericórdia e seu amor extravagante, Ele nos abraçou, tirou-nos da vida presa pelo pecado e nos fez vivo em Cristo. Você está vivo aonde? Em Cristo. Enquanto o seu eu estiver reinando na sua vida, Cristo não pode reinar. Por isso você precisa ser odre novo. Você precisa deixar com que Cristo reine sobre você. Cristo libera perdão sobre você. Cristo te purifica. Você precisa sair daqui revestido de Cristo hoje. Quando você se olhar no espelho, sabe quem é a pessoa que você tem que ver? Cristo. Você tem que olhar no espelho e ver Jesus. Esse é o nosso modelo. Fez tudo isso por conta própria. Sem qualquer ajuda, Ele nos tomou para si e nos concedeu um lugar nos altos céus, na companhia de Jesus, o Messias. Agora Deus nos tem onde sempre quis. Tanto nesse mundo, diga comigo, tanto nesse mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós a sua graça e a sua bondade. Aleluia. Em Cristo Jesus nós temos salvação. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele. O bastante para permitir que ele haja em nossas vidas. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Você não é. Quem é Jesus? Nós vamos destronar alguns egos essa noite, amém? Para que Jesus seja entronizado na nossa vida. Não somos protagonistas. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando. Não, nada fizemos e nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E Ele nos uniu nessa obra grandiosa. A boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Por isso,
Não menospreze esse presente. Ainda ontem era estranho o caminho de Deus, mas agora não. Vamos para o 17. Mas Cristo nos uniu por meio da sua morte, morte de cruz. A cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade. Em outras versões, faz cessar a orfandade em nós. Esse espírito hostil vai sair da nossa vida, amém? Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros como vocês. Mais para frente, Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais. Por meio dele, compartilhamos do mesmo Espírito e temos igual acesso ao Pai. Vira para a pessoa do teu lado e fala assim: você tem igual acesso ao Pai. Por isso você não precisa competir. Por isso você não precisa rejeitar. Por isso você não precisa ser independente. Todo mundo tem o mesmo acesso. Todo mundo tem o mesmo Pai. Todo mundo tem as mesmas bênçãos. E no céu não há falta. Em outras versões diz que Ele nos faz assentar à direita do trono de Deus, sobre todo o principado e toda a potestade. Então você não está abaixo, você está acima. Você não pode viver aquém disso. Você não pode viver aquém da obra de Cristo na sua vida. Cristo te purifica, Cristo te exalta, é sobre Ele, não é sobre você, não é sobre o seu braço, e as pessoas querem fazer do seu jeito, querem fazer o esforço que não vai te levar a lugar nenhum. Mas o sangue de Jesus, o revestimento de Cristo vai te curar. Então o confronto, ele traz a cura, ele te liberta e ele te restaura. Não amamos o pecado, nós amamos o pecador, amém? Ele precisa ser confrontado, não por causa do seu pecado. Preste atenção no que eu vou te falar agora, porque senão nós vamos ser hipócritas, porque todo mundo precisa ser tratado. Nós confrontamos porque nós entendemos que essa pessoa não está vivendo a vida que Jesus conquistou para ela. Nós confrontamos para libertar, nós confrontamos para trazer essa pessoa para a realidade que Deus tem para ela. Tem gente que fala assim: mas você não faz isso, não faz aquilo. Querido, todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem uma escolha. E você precisa hoje entender que as suas escolhas têm consequências. Diga assim: eu não sou vítima. Eu sou amado. Eu não estou no centro. É Jesus o centro. Nós precisamos parar de olhar para nós mesmos. Porque se a gente continuar olhando, a gente vai falhar para os dois lados. A gente vai falhar achando que a gente pode. E a gente vai falhar achando que não pode. E aí a gente não vive o milagre. A gente não vive a experiência de ver Jesus multiplicar. Assim como aquele menino que entregou o que ele tinha. A gente não entrega o que a gente tem porque a gente não acha que é o suficiente. E a gente precisa aceitar o que vem de Deus. A gente precisa aceitar o que vem do outro. Quando a gente está vivendo em falta, a gente não consegue aceitar o que vem do outro. O que vem do outro sempre é: ah, não. Olha, você não me ama, não. Porque você não faz isso, porque você não faz aquilo. E às vezes a pessoa está se esforçando para que você se sinta amado. Você precisa aceitar o que vem do outro. Você precisa viver uma vida de gratidão. Mas você só vai viver uma vida de gratidão quando você estiver revestido de Cristo. Porque Cristo nos faz um. Cristo nos faz amar. Cristo nos traz compaixão. Vocês estão me entendendo? Não tenha vergonha da sua história. Porque o desespero vai mover você até Jesus. Não foi isso que a gente viu na história daquela mulher? O desespero dela rompeu a libertação. Você tem se desesperado pela presença? Você tem buscado com desespero a presença? Eu quero te convidar essa noite a você refletir sobre isso. Você precisa de um confronto com Deus hoje? Precisa de um confronto em amor? Você que chegou hoje, você é visitante. Eu quero te dizer algo. Você não está aqui por acaso. Deus está falando com você. Não tenha medo. Não tenha medo do confronto, não tenha medo da presença, não tenha medo da verdade, porque a verdade te liberta. E você precisa deixar algumas coisas para você viver o novo de Deus.